E o Bittrex acabou de fazer o lançamento para os parceiros da sua nova versão, a versão Intelligence, como você pode ver aqui na tela. E nesse vídeo eu vou pegar o que eu acho que são os destaques, ou seja, as funcionalidades do nosso dia a dia, né? O que muda. E eu vou antecipar que tem bastante coisa interessante por aí. E eu vou pedir já para você colocar aqui embaixo nos comentários quem que você é. Se você é profissional do CRM, se você é parceiro do Bittrex também, ou somente um entusiasta de tecnologia que está participando aqui nos comentários, tá bem? Então, sem mais delongas, bora pra tela. E aqui iniciando um resumo da parte do Messenger, o que teve de atualizações, tá? Então, fala mais da parte da IA, que está mais integrada do que nunca dentro do nosso Messenger. Nós temos a parte dos emojis, então teve mais atualizações. Então, se você gosta de mandar emoji, aqui tem um prato cheio. A parte dos stickers, então algumas fofurices, vamos dizer assim, que eles tomaram um cuidado para poder implementar. E aqui, Upload Custom Packs. Então isso aqui vai ser legal, né? Onde nós vamos poder colocar nossas figurinhas. Eu só quero ver como isso vai sair externo, né? De que maneira, porque aqui falando de Brasil, a maioria do pessoal utiliza o WhatsApp para encaminhar. Então, vamos ver como é que vai ficar. Se vai funcionar isso pensando no WhatsApp, né? Quando mandar para um aplicativo externo, que nesse caso é o WhatsApp. A parte das pastas, então, os arquivos dentro de uma determinada conversa, você vai ter pastas separadas para isso. Segurança, e aqui tem um ponto que eu achei que é interessante, tá? Que é transcrever os áudios que você recebe. Eu acredito que envia também, obviamente. Mas como é que vai funcionar? Normalmente só funciona o envio do áudio, falando do aplicativo do Bittrex, quando você manda do celular, né? Então, se você tiver no aplicativo do Bittrex, segurar ali o áudio, né, e mandar para alguém, você vai conseguir mandar internamente, no caso, para outro colaborador. E agora você vai ter o recurso da transcrição desse áudio. Então, se você, assim como eu, não gosta de ficar escutando o áudio, prefere que ele esteja todo transcrito, ou seja, digitado ali na tua tela, então isso vai ser bem bacana. E destacando aqui também, dentro da parte da versão mobile do Bittrex, então se você utiliza um celular, isso aqui já atualizou, tá? Então, para mim já aparece. É uma versão melhorada aqui do nosso aplicativo. Então, ele colocou também que o aplicativo ficou mais fácil, de fato, aconteceu, tá? Eu achei que acelerou, embora esses últimos dias, agora com essas atualizações, a gente sabe que o sistema tende a ficar um pouco mais lento, porém, eu entendo que seja por uma boa causa, tá? Então, tem atualizações, a questão de layout, aqui foi legal, deixou mais atrativo, mais agradável, o trabalho no dia a dia junto com a ferramenta. Aqui no Bittrex Sign também teve algumas alterações, eu vou colocar como destaque, no meu ver, tá? Teve as chamadas. Então, agora as chamadas, elas ficam salvadas em nuvem, ou seja, quando você ia gravar algum tipo de chamada com o cliente, mandava o link e tal, se você faz essas chamadas, você percebe que aquele botão de gravação da chamada, ele só tá habilitado quando você utiliza o aplicativo do Bittrex 24. E aqui, ele acabava salvando esse arquivo do vídeo que foi feito dentro do seu computador. E aqui eles estão falando agora que com essa nova atualização vai ficar salvo em nuvem. A minha pergunta eu não me recordei, não me atentei a isso. Se você viu, por favor, coloca nos comentários aqui embaixo. Se de fato eu vou precisar sempre utilizar o aplicativo do Bittrex ainda para poder fazer essa chamada, para poder por habilitar o recurso de gravação da chamada. Então, se isso não precisar mais do aplicativo, cara, para mim é melhor, tá? Eu sou acostumado a utilizar o Bittrex dentro do navegador, nesse caso. Mas enfim, eu acho que isso aqui já vai ajudar bastante. Outro ponto que foi falado também é que tem uma melhoria nas transcrições das chamadas de vídeo. Até uma coisa que já ocorre, já foi liberado, já até acho no outro release do ano passado, eu não me recordo bem a data, mas acredito que sim, foi a transcrição das chamadas dentro do Bittrex. Então hoje, não são todas as chamadas para mim que estão habilitadas, onde eu clico lá e fica com esse layout meio rosa aqui, roxo, vamos dizer assim, que eu acho que é roxo, né? Não fica com esse layout roxo, então eu não tenho isso habilitado para uma chamada externa, somente quando eu tenho isso dentro do meu calendário e eu consigo aí de fato ativar. Mas com o cliente, mesmo que seja uma chamada programada, pelo menos para mim ainda não aparece, tá? Mas eu acredito que isso aconteça em breve, então isso é muito importante para nós, para fazer as revisões dos atendimentos juntos com o cliente, treinamento de equipe e tudo mais. Se você, assim, igual eu, utiliza os boards para desenhar os mapas mentais, aqui vai ter uma novidade também, que foi a inserção de documentos. Você vai ter a possibilidade de incluir documentos dentro do seu board. Então, deixa eu puxar para cá. Deixa eu ver se tem uma visualização um pouco mais fácil. Ó, tá vendo? Foi adicionado, no caso, um arquivo dentro do seu board, ou seja, do seu mapa mental. E isso acho que vai ajudar também. É uma alteração leve, mas acaba por ajudar. Indo na parte dos e-mails, tem algo que eu já mostrei em outro vídeo, mas só recapitulando aqui, vai ter a possibilidade agora de a gente ter grupos de pessoas acessando, assim, já tinha, né, eu acho, no momento que você adicionava lá um outro usuário para ter acesso ao e-mail. Mas agora nós temos grupo de
conexão no e-mail, ou seja, grupos de pessoas dentro de uma determinada caixa de e-mail. E também o que alterou nisso, nós temos agora também as restrições de acesso. E foi um pouco do que eu mostrei lá no outro vídeo, onde nós temos também agora as permissões de acesso dentro de e-mail. Então tem administrador, enfim, você cria como se fosse lá dentro do CRM, definido pelas colunas, o que cada usuário vai poder fazer, ou grupo de usuários vai poder fazer dentro do e-mail. Mas aqui no e-mail tem uma coisa que eu dava pra soltar foguete, tá? De tanta alegria que eu tenho na hora que mostraram isso, que é o quê? Poxa, é funcionar um e-mail dentro do aplicativo. Cara, isso aqui há tanto tempo que a gente tava esperando essa atualização, porque pra nós é tão básico, né? Você tá na rua lá e quando vai acessar o e-mail, é extremamente importante, você não conseguia fazer. Ele, pelo menos pra mim, tá? Ele pedia um outro login, enfim, eu não tinha o e-mail conectado porque eu tinha dificuldade nessa parte. Mas agora com essa atualização, o que eles passaram agora é que vai ter sim, tá? Vai ter o e-mail, vai ficar mais fácil, você vai conseguir conectar. E assim como eu, se você tinha esse problema, você não vai ter mais, tá? Então, já prometeram pra nós, eu quero isso aqui pra ontem, tá? Não quero ser muito exigente, não. Então, ô Bitrix, aí, libera esse negócio pra mim o quanto antes, porque de fato eu utilizo muito dentro do aplicativo. Indo pra parte da estrutura da empresa, eu vou colocar um destaque aqui que eu achei bem legal, eu quero ver como vai funcionar na prática, que é o departamento com Collab. Então, dentro do organograma da empresa, o Collab também vai fazer parte. Então, vai ter essa parte externa, acho que foi bem valorizada aqui nesse novo formato, e eu acho que isso aqui vai ajudar bastante, tá? Até nós já prestamos algumas consultorias, onde nós utilizamos o próprio Collab para poder conectar o cliente junto do nosso ambiente, para a gente não ter vários acessos externos. Então, assim, facilita para nós e facilita também para o cliente. Então, esse olhar para o Collab, eu já falei aqui, eu acho que o Collab foi uma das coisas mais incríveis que lançaram nas últimas atualizações, porque facilita muito, né? Você não precisar ter lá uma equipe dentro do seu ambiente, enfim, fica chato para você ter as restrições de acessos e tal, enfim, o Collab eu acho que se encaixou como uma luva. Então, o Bitrix está olhando para essa parte, tem a evolução nos departamentos ali no nosso organograma da empresa agora, vai acontecer, não explorei, tá? Vou deixar muito claro aqui, esse é o primeiro release, aconteceu há pouco, então vou dizer alguns minutos atrás, eu tô trazendo esse vídeo aqui na íntegra, mas tem uma novidade interessante pra cá também, vamos ver, vamos aguardar pra saber como isso vai funcionar. E aqui um resumo, falando da parte de colaboração, documentos online, então vai facilitar o compartilhamento dos documentos, se você já utiliza do Bitrix, os boards, que você pode ter novos templates agora, enfim, subir os documentos. O destaque pra mim, nesse caso, vai ser o mobile e-mail, então acessar do aplicativo e-mail. Para mim isso já, na minha humilde opinião, isso aqui já poderia estar acontecendo há muito tempo atrás, mas respeitamos também. Estrutura da empresa, pouca coisa aqui, né? Departamento de collabs, workflows em Teams e drag and drop team changes. Então, a alteração dos cargos na hora que você soltar os usuários e puxar para determinados departamentos, tá? E o Bitrix centralizando e-mails, enfim. E aí aquela parte das manutenções que você vai poder fazer de restrições de acesso de usuário dentro do Bitrix aqui na parte voltado para o e-mail, o que eu achei bem legal, tá? Uma evolução bem interessante para o sistema. E aqui, na minha opinião, já tem algumas das alterações mais relevantes dentro do sistema, que é a parte de tarefas e projetos. Então, começamos aqui com um novo layout, né? Então, a ideia é facilitar e é o que temos. Título, descritivo, aqui você vai conseguir marcar o que você precisa incluir dentro dessa tarefa, com esses botões, né? Que está apresentando. Do lado direito, nós já temos o chat da tarefa. Então, quando você clicava e você ia lá para o chat, abria um chat separado, agora na própria tarefa você vai ter esse espaço onde você vai conseguir estabelecer uma comunicação junto com a sua equipe, as pessoas envolvidas nessa tarefa. Minha opinião sobre isso? Cara, eu não sei, tá? Eu não sei se eu fico muito feliz com isso, porque no meu trabalho eu prefiro muito com que as pessoas coloquem tudo o que é necessário dentro da própria tarefa. E eu estimular com que aconteça um chat dessa tarefa, para mim é um pouco contraditório, fica um pouco moroso. Então, pensa assim, né? Se o pessoal tá indo no chat para resolver essa demanda é porque provavelmente as informações que foram inclusas nesse descritivo da tarefa não tá funcionando muito bem. Algo precisa ser consertado. Seja um tutorial que precisa ser feito se for uma tarefa recorrente, enfim. Mas não sei, eu tô na dúvida, mas eu espero que funcione. Obviamente, se eles fizeram isso é porque já existe dados para poder comprovar que esse chat vai melhorar. Enfim, como eu falei, vamos ver, vamos aguardar como vai ser no dia a dia. E aqui apresentando, né? Colocando as informações, como você sobe os dados da tarefa hoje, adiciona as informações, os participantes, enfim, nada muito diferente do que nós fazíamos antes, a diferença aqui com um layout um pouco melhorado. E agora aqui, na minha opinião, uma das coisas mais incríveis que fizeram nessa parte de tarefas e projetos para poder otimizar o tempo. Na verdade, se não usar como moderações, que pode ser até um perigo aí de discussão dentro das empresas, tá? Mas eu acho que é incrível mesmo. O que é? Agora nós vamos ter a possibilidade, assim, que lançar, obviamente, de quando você gravar um áudio para alguém, no caso para um colaborador, e se esse áudio ele for reconhecido pela IA
criar uma tarefa e você falar assim, olha, eu preciso que você, enfim, envie um relatório para mim disso e aquilo, tá? No momento que você fizer essa gravação desse áudio, a própria IA, ela vai criar essa tarefa com as datas e os dados com que você informou naquele áudio, entende? Então assim, cara, imagina isso no dia a dia. Você vai, manda um áudio, automaticamente o sistema vai entender para quem que é, o prazo e o descritivo do áudio vai estar lá dentro daquela tarefa. Cara, isso aqui pra mim é fantástico, tá? Então eu coloco aí como um dos principais destaques dentro desse módulo aqui de tarefas e projetos. E continuando aqui nessas atualizações, a gente tem, tá? A IA inclusa dentro desse processo das criações das tarefas, onde nós vamos ter o prazo, quem que vai ser o responsável, o checklist dessa tarefa e o sumário da tarefa. Então tudo isso você vai conseguir fazer no áudio quando você enviar ali da tarefa. Então eu imagino o seguinte, tá? Ali um pouco antes a gente mostrou o novo layout onde vai ter o chat. Aquele chat você vai conseguir atualizar o status da tarefa simplesmente encaminhando um áudio naquele grupo. Então já tá tudo conectado, né? Então cara, muito legal. Para quem utiliza a versão mobile do sistema, acho que isso vai evoluir muito. Quem tá na rua, enfim, trabalha fora do escritório no dia a dia, vai ser bem interessante. É que, na verdade, nós mesmos, às vezes a gente utiliza o próprio celular para mandar um áudio para poder explicar alguma coisa, mesmo estando na frente do desktop, tá? Então, eu já vejo que com a IA isso vai potencializar ainda mais, vai ser muito legal. Foi citado aqui novamente sobre os agentes de IA e vou ser bem sincero, eu fiquei um pouco triste, porque lá atrás já foi falado pra gente dos agentes de IA, eu pensei que teria a comunicação externa, né? Ou seja, quando eu integrar um WhatsApp e poder colocar lá um SDR, eu utilizar da IA do Bittrex para executar, mas não, só consegui fazer isso internamente. Então, eu espero que no futuro próximo isso seja habilitado. Então, aqui vai ter um construtor de IA, eles já apresentaram também uma tela para nós, só que ainda não tá habilitado, tá? Então vou esperar aí, pagar para ver. Tomara que isso aconteça o quanto antes, senão no próximo release aí pra gente poder ver essa novidade, tá bem? Outra atualização que teve, eu acho que isso aqui é bem pra parte técnica e pros parceiros, é o formato do layout, né? Das automações. Quando você ia lá num tipo de fluxo de trabalho para executar, esse aqui é o que nós temos hoje e avançando um pouco mais, eles valorizam ali como tava, né, ou como era desde quando, 2008, se eu não me engano, e aqui tem um novo formato que vai acontecer. Então, a gente vai conseguir desenhar, vai ser um pouco mais dinâmico essa tela a partir de agora, né? Agora, indo para a parte do CRM, eu vou colocar um destaque, algo que eu acho que é muito interessante. Ele já está preenchendo, tá? O agente ele vai preencher alguns campos dentro do CRM, mas no meu ponto de vista, quando isso aqui entrar, eu acho que muda o jogo, tá? Por que que é? Ele vai ter, dentro do CRM, a IA vai ter autonomia para criar algumas atividades se você se comunicou com o cliente que você iria fazer. Lembra que eu falei anteriormente da tarefa, da chamada? Se você falar alguma coisa, colocar um prazo para ser executado e já vai criar essa tarefa automaticamente? Dentro do CRM também isso vai acontecer, mas para uma atividade dentro daquele negócio, dentro daquele lead que você está conectado, que você está conversando. Então você vai ter o agente integrado. Atualmente você já consegue fazer um sumário da conversa, que seja via WhatsApp, via chat, vamos dizer assim. Pode ser WhatsApp, Telegram, entre outras plataformas. Mas se você tiver um atendimento, um chat que você ficou de entrar em contato com o cliente em uma determinada data, ele vai fazer automaticamente isso para você, tá? O próprio CRM, ele vai trabalhar a favor de você, que você não precise criar manualmente essa ação. Eu quero ver isso funcionando na prática, porque para mim isso aqui muda o jogo, tá? Porque são muitas automações que são criadas de lembretes, de notificações, de mensagens que é mandada para os colaboradores para não esquecer algumas ações que acontecem lá com aquele lead. Então, lembra sempre, o CRM é para trabalhar para ajudar o colaborador. Ao meu ver, você já precisa ter ações que não deixa o seu vendedor, o seu consultor na mão, ele ficar por ele tentando que lembrar ou marcar coisas. Então, se você conseguir tirar mais essa preocupação e fazer com que ele foque no lead, e é isso que o Bittrex está trazendo nessa próxima atualização, eu acho que vai ser um salto gigantesco aí na produtividade e, consequentemente, aí nas vendas do time comercial. E eu parei nessa tela agora só para mostrar para você o volume de atualizações que teve somente dentro do CRM do Bittrex 24. Cara, é muita coisa. E para facilitar a tua vida, eu tô colocando aqui nos comentários, basta clicar aqui embaixo em ver mais, você vai ver na íntegra tudo isso daqui já traduzidinho para você, para poder facilitar a tua vida. E por favor, tá? Se te ajudou esse vídeo, e só isso aí já não vale o like desse vídeo, também eu já não sei o que vale, tá bem? Beleza, bora pra próxima. E passando brevemente para a parte dos agendamentos e marcações, não é um ambiente que a gente utiliza com certa frequência, se eu vou ser bem sincero a respeito disso, mas teve algumas atualizações e eu acredito que para quem pensa em utilizar esse recurso, ele tá ficando cada vez mais forte, tá? Eles estão olhando com muita calma, com muito cuidado para esse ambiente, provavelmente em breve a gente vai vir com mais materiais focados somente na parte dos agendamentos ali dentro do Bittrex. E aqui nessa tela nós temos um resumo das alterações, das melhorias que teve dentro do sistema. Então tem os agentes de AI, na minha opinião, tá? Eu tô aguardando isso aqui
olha, eu não vou falar que eu não tô feliz por essa novidade, porque pra mim não é novidade. Tipo assim, tem o Copilot lá dentro, mas já foi falado já lá atrás que teria isso já meio que nativo dentro do Bittrex pra comunicação com o cliente. Ou eu entendi errado, tá? Mas eu já esperava que isso aconteceria dentro do sistema. No meu ver, nós temos a inteligência artificial para tarefas e projetos, que eu colocaria um destaque aqui gigantesco, o quanto isso vai evoluir dentro do nosso processo, vai otimizar o nosso processo. Dentro do CRM, o que eu vi ali também, para mim, é um destaque também muito grande, eu colocaria junto com tarefas e projetos, ali no CRM, a questão da gente ter os lembretes automáticos de acordo com o que foi falado dentro do sistema. Então são duas ações que eu vejo que vai mudar muito o jogo nesse processo. Agora, e nessa tela nós temos um resumo das principais atualizações que teve, ou que vai ter, né, dentro do Bittrex. Então tem os agentes de AI, o construtor já automatizado, vai facilitar aquela tela que eu apresentei. Assim, como eu falei, tá? Isso aqui para mim não é muita novidade, porque era para ser novidade no passado, já esperando os agentes para poder trabalhar de uma maneira externa, vamos dizer, né? Eu falar com o meu cliente, eu queria esse tipo de agente para poder trabalhar. Mas, e nessa tela é um resumo das principais alterações que vai ter nessa nova versão do Bittrex Intelligence. Ou seja, não é nem alterações, né? São upgrades que vai acontecer. E eu coloco aqui dois como os principais para mim, no meu caso, que eu vejo que é a questão das tarefas e projetos, uma IA integrada, onde você grava a voz, já vai gerar uma demanda, enfim. Eu acho que partindo daí, tem muita coisa que vai evoluir, tá? E eu acho que isso vai ser muito legal. E a parte do CRM mesmo, onde eu vou poder criar as atividades, ou melhor, elas são criadas automaticamente a partir da conversa junto com o cliente. Então isso vai diminuir as automações que nós precisamos ficar aplicando para o vendedor ou consultor não se perder dentro do fluxo ou não esquecer de executar alguma demanda. Cara, vai facilitar nas automações e vai ajudar também ao vendedor a evoluir no processo, né? Então, eu acho que isso é bem interessante. Eu colocaria esse ponto também dos agentes de IA. Esperava que nesse ano que passou nós poderíamos já utilizar esses agentes, um exemplo, como um SDR para poder atender o cliente, ou seja, externo, né? Mas não aconteceu, espero que nessa nova versão já aconteça. Aí teve aqui também um pouco mais falando desse formato para poder criar, que eu coloco aqui como Automation Studio. Então, aquele local onde nós vamos conseguir criar e elaborar um fluxo, um workflow, né? Um desenvolvimento de como vai trabalhar esse agente, tá? Então é isso, né? Vamos esperar para ver os próximos capítulos e quando isso vai chegar aqui no meu ambiente. E assim que chegar, pode deixar que vai ter um vídeo falando somente dessas atualizações. E aí, o que você achou dessas novas atualizações do CRM nessa versão do Bittrex 24? Foi bacana? Acha que faltou alguma coisa? Coloca aqui nos comentários que eu vou responder assim que possível. E valeu, até a próxima.